Olá, sejam todos bem-vindos a essa apresentação. Meu nome é Michel, sou responsável pela contabilidade aqui da Prefeitura de Itanhaém e a partir de agora daremos início à audiência pública que irá tratar do projeto de lei que versa sobre o Plano Plurianual. Mas afinal de contas, o que é Plano Plurianual? Plano Plurianual está previsto no artigo 165 da Constituição Federal e é o instrumento responsável por nortear os orçamentos anuais previstos na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. As peças que iremos apresentar, ela contempla o município como um todo, ou seja, dados da Prefeitura, dados da Câmara e dados do Instituto de Previdência. Então, sempre esses projetos de cunho orçamentário tem que ter iniciativa do Executivo, que será encaminhado a posteriori para a Câmara, para apreciação e aprovação e será convertido em lei. Antes de entrarmos nos estudos, vamos passar aqui bem rapidamente uma explicação bem sucinta do que seria o plano orçamentário. Nós temos a figura do PPA, que inclusive é o objeto da nossa audiência de hoje, que ele basicamente é um plano de médio prazo. Ele tem vigência de 4 anos, tendo que ser elaborado no primeiro ano de mandato do ciclo administrativo e vigora até o primeiro ano de mandato do próximo ciclo administrativo. Então o plano que está sendo aqui apresentado começará a vigorar a partir de 2026, com vigência até 2029. Basicamente, ele é um orçamento previsto com programas de governo, cada programa com a sua ação. Essas ações podem ser projeto, atividade ou operação especial. Posteriormente a isso, nós temos a figura da LDO, que é o quê? A LDO vai dizer o que é meta e prioridade para o próximo exercício. Então ela funciona como um elo entre o PPA, que é o médio prazo, e a LOA, que nós vamos falar um pouco mais para frente, que é o curto prazo. Como assim? Daqueles programas, daquelas ações que estão previstas no plano plurianual, o que de fato é meta e prioridade para o próximo exercício? Então a LDO tem essa função e é elaborada anualmente, então vigência de 1 ano. E para finalizar, a LOA, que vai fixar em valores para o próximo exercício o que vai ser arrecadado e de que forma vai ser gasto. Ou seja, daqueles programas previstos no PPA, a LDO já norteou aquilo que vai ser prioridade e meta para o próximo exercício e dentre essas prioridades e metas será fixado o valor para cada uma das secretarias para que de fato alcance essas ações que foram planejadas no plano plurianual. O PPA, como dito, tem duração de 4 anos e ele deve ser apresentado até 31 de agosto do primeiro ano do chefe do Executivo de mandato. Então, até 31 de agosto deve ser encaminhado à Câmara para apreciação. A LDO todo ano, né, até o dia 15 de abril, e a LOA todo ano também até 30 de setembro. Esses prazos, eles estão previstos na Constituição Federal e também na nossa Lei Orgânica Municipal. E na etapa de planejamento, existem algumas etapas que são conferidas e aqui eu vou falar alguma delas só para conseguir ter uma noção aproximada de como que é a análise. Primeiro de tudo, nós temos que fazer a previsão da receita. Então, nosso grande fator limitante é o quanto a gente consegue arrecadar. Então nós temos a etapa de análise da receita, onde a gente consegue fazer o comparativo receita por receita, tributo por tributo de quanto a prefeitura arrecada, o município na realidade arrecada nos últimos anos e com base nesse histórico de arrecadação, bem como os índices econômicos, nós conseguimos projetar aquilo que espera se arrecadar para o próximo exercício. No caso do PPA, para os próximos 4 exercícios. Então a primeira fase seria a previsão da receita. Projetar despesas com pessoal, que são despesas continuadas de caráter continuado, despesas fixas de caráter continuado.
fazendo com que ela sempre fique dentro do limite permissível pela lei de responsabilidade fiscal. E também projetar os demais gastos fixos, são gastos que independem de qualquer contratação. Estou falando de água, de luz, telefone, são o custeio da máquina pública. Projetar a amortização da dívida, ou seja, além de fazer aquelas ações que a gente precisa fazer para poder atender os anseios, também precisamos viabilizar a amortização da dívida que o município tem, que foi adquirida ao longo dos anos. Destinar na fixação pelo menos 25% para a educação e 15% para a saúde, e projetar os investimentos e despesas eventuais. Então, basicamente são essas etapas do planejamento e, em outras palavras, é como se nós pegássemos aquilo que foi apresentado no plano de governo, por ocasião das eleições, e tentasse converter isso em orçamento, para que de forma tácita a gente conseguisse projetar, planejar de que forma nós vamos conseguir alcançar aquilo que foi apresentado. Com isso, nós chegamos à estrutura administrativa do município para os próximos 4 anos. Composto então por Câmara Municipal, a Prefeitura, com as seguintes secretarias: Chefia de Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo Municipal, Secretaria de Administração, Secretaria de Gestão e Controle, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência, Desenvolvimento e Inclusão Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento Urbano e Obras Públicas, Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria, Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria de Defesa do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Urbanismo e o nosso Instituto de Previdência, composto por regime previdenciário e regime financeiro. Dito isso, levando em consideração o nosso histórico de arrecadação, bem como as projeções com base nos índices econômicos, a projeção é que para o ano que vem, 2026, o município arrecade R$ 731.584.118,20. Em 2027, R$ 776.364.075 redondos. 2028, R$ 830.703.576. Em 2029, R$ 888.843.628, totalizando assim, ao término desse ciclo de 4 anos previsto no PPA, uma arrecadação nos próximos 4 anos de R$ 3.227.495.395,20. Então, nessa etapa do PPA, ele fixou como é que seria a estrutura administrativa com as suas ações, metas físicas e financeiras. Para finalizar o ciclo orçamentário deste ano, teremos a figura da LOA, que a Prefeitura deve entregar à Câmara até 30 de setembro. E para que seja possível fixar os valores da melhor forma, a Prefeitura irá disponibilizar no site a ferramenta denominada Orçamento Participativo, para que todas as pessoas interessadas possam dar sugestões sobre o que considera como meta e prioridade para fixar para o ano que vem. E para além dessa ferramenta que será online, teremos também uma audiência presencial, onde vai ser definido ainda o local e o horário, mas que será divulgado nas redes, para que nessa audiência todos que tiverem o interesse de manifestar a sua manifestação com relação à ideia, sugestões, reclamações, será ouvido, para que isso possa ser levado em consideração na hora de fixar os valores que vão ser executados no ano que vem. Então, isso é o que nós tínhamos para apresentar para hoje. Qualquer dúvida e sugestão pode ser feita mediante comentários aqui,
ou mesmo no e-mail que será disponibilizado na descrição do site. Obrigado e até mais.